Bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver algumas questões da banca IBAN. Segundo o programa Microsoft Word, a ferramenta Contagem de Palavras é capaz de mostrar a quantidade de comentários, mostrar a quantidade de consoantes, mostrar a quantidade de memória em kilobytes do documento, mostrar a quantidade de vogais, mostrar a quantidade de páginas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Word. Abrindo aqui o Word, eu coloquei um pequeno texto, né, que diz, ó, quando você precisar saber quantas palavras, páginas, caracteres, parágrafos ou linhas há em um documento, verifique a barra de status. Então, a barra de status bem aqui embaixo, ó, já tem aqui escrito, ó, 20 palavras. Quando você clica, vai abrir uma caixinha, ó, contar palavras. E tem várias informações, ó, estatísticas, páginas, uma, né, que é essa página aqui que eu coloquei só como teste. Tem a quantidade de palavras, quantidade de caracteres, quantidade de parágrafos, quantidade de linhas. Então, tem todas essas informações aqui nessa barra de status, ó, aqui embaixo, certo? Quando clica, abre a caixinha dando essa informação. Então, voltando aqui para a questão, ele diz aqui, ó, a ferramenta contagem de palavras é capaz de quê, ó? Mostrar a quantidade de páginas, né? No caso aqui da questão, o gabarito é a letra E, ó, mostrar a quantidade de páginas, né? Além daquelas outras opções lá que eu mostrei para vocês aqui, ó. Parágrafos, linhas, caracteres, né, ó, páginas e palavras, ok? Então, são essas opções aí que tem na opção contagem de palavras. A próxima questão é semelhante à anterior, porém no Excel, ó. De acordo com o programa Microsoft Excel, qual das ferramentas abaixo pode exibir a quantidade de fórmulas na planilha? Então, dicionário de sinônimos, verificar a ortografia, mesclar e centralizar, estatísticas da pasta de trabalho e quebrar texto automaticamente. Por eliminação, você poderia até acertar, mesmo não tendo visto essa opção, né? Porque ele quer que exiba a quantidade de fórmulas. Então, a gente vê aqui nas opções, olha, dicionário de sinônimos, a gente quer fórmulas, né? Dicionário de sinônimos está relacionado a texto. Verificar a ortografia, texto, né? Mesclar e centralizar não é algo que vai exibir quantidade, né? Vai pegar o texto novamente, né? Tratando aqui de texto, mesclar e centralizar. Quebrar texto automaticamente. Então, por eliminação, a gente já poderia acertar aqui o item D, mas vamos lá no Excel dar uma olhadinha. Aqui no Excel, você vai em revisão, certo? Ó, revisão. E aqui tem a opção estatísticas da pasta de trabalho, bem aqui, ó. Estatísticas da pasta de trabalho. Quando você clica, vai abrir uma janelinha semelhante à que a gente viu lá no Word, ó. Estatísticas de pasta de trabalho, né? Ó, planilha atual, célula com dados. Aqui tá tudo zero porque eu não coloquei nenhuma informação. Só consta aqui planilhas uma, que é justamente essa planilha que a gente está mostrando aqui, né? Tá trabalhando no vídeo. Mas o resto está tudo zero porque não acrescentei nenhuma informação. É só a título de conhecimento aqui, ó. Pasta de trabalho, né? A quantidade de planilhas, células com dados, tabelas, fórmulas. Beleza? Então, aqui em revisão, aqui, ó, estatísticas da pasta de trabalho, beleza? Então, de fato, nosso gabarito aqui é a letra D, certo? Próxima questão sobre atalho. De acordo com o sistema operacional Microsoft Windows 10, qual dos atalhos abaixo é capaz de selecionar a barra de endereços? Então, nós temos aqui Backspace, Ctrl W, Alt D, Ctrl Del e F2. No item A, Backspace, eu trouxe aqui um tecladozinho, né? Uma imagem do teclado para a gente ver aqui, ó. Backspace, essa tecla bem aqui. Então, ela serve para apagar, né? Se eu tenho aqui o cursor do mouse e eu tenho uma palavra antes e uma palavra depois, quando eu teclo Backspace, o cursor vem aqui, né? Apagando essa palavra que está à esquerda. Se eu pressiono aqui o Delete, ó, vai apagar o que tiver à direita do cursor, certo? Então, uma apaga voltando e a outra apaga indo para frente, certo? Backspace e Delete. Então, aqui o item A já está descartado. No item B, Ctrl mais W serve para fechar a aba ou a janela atual do navegador ou em alguns programas compatíveis, né? Nem todo programa ativa essa opção do Ctrl mais W. Já os navegadores dá certo, fecha a aba atual ou a janela do navegador. No item C, nós temos o nosso gabarito, Alt D, que vai abrir a barra de endereços. Então, vejamos aqui, ó, abrir aqui uma pasta qualquer, né? Uma pasta aleatória, e pressionando Alt D, observe que vai abrir aqui, ó, a barra de endereços, tá?
Então, nosso gabarito, né? No item D, nós temos Ctrl Del. Ctrl Del, ele vai apagar uma palavra que esteja à direita do cursor. Então, vamos fazer o teste aqui, ó. O cursor está antes da palavra linhas. Vou pressionar aqui Ctrl Del. E olha só, vai apagar a palavra linhas, ó. Vai apagar tudo que tiver para frente, ó. Em um documento, certo? Então, vai apagando o que tiver à direita do cursor. E o item E, que é para renomear, né? Renomear arquivos ou pastas. O F2, ele já é bastante conhecido, né? Muita gente utiliza. Se eu quiser renomear uma pasta, seleciono a pasta ou seleciono o arquivo, pressiono F2 e ele vai deixar lá editável para você colocar um novo nome. Próxima questão. Conforme o programa Microsoft Excel, qual valor é retornado pela fórmula? MED, né? Aí nós temos aí entre parênteses do 1 ao 5. Essa questão ela foi muito boazinha, né? Quem elaborou, porque muita gente acertou não por saber a fórmula MED, mas sim por saber a média, que são diferentes. Nós temos essa fórmula aqui, MED, e temos a fórmula média. E qual a diferença? Na média, você vai somar todos os valores e dividir pela quantidade deles. Como assim? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 números. Somando esses números, quanto é que vai dar? Ó, 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 2, 14. Mais 1, 15. Então, eu tenho aqui 15 dividido pela quantidade de números. Quantos números são? São 5 números. Então, 15 dividido por 5 vai dar o quê? 3. Então, a média desses números aí é igual a 3. Porém, por coincidência, aqui a fórmula MED também tem como resultado 3. Por isso, muita gente acertou. Como é que funciona aqui? O que é essa fórmula MED? Ela informa o quê? Ela informa o número do meio. Então, quem está no meio? Ó, aqui eu tenho 2 números e aqui eu tenho 2 números. Quem está no meio é o número 3. Então, coincidentemente, daria certo com qualquer uma das fórmulas. Mas vamos aqui mostrar um outro exemplo. Essa questão, ela trouxe os números também em ordem crescente já, né? Ó, do 1 ao 5 em ordem, bem direitinho. 1, 2, 3, 4, 5. Mas os números também poderiam vir aleatórios, né? Eu poderia ter aqui, ó, 15, 3, 7, 2, 4 e 6, por exemplo, né? Se tivesse vindo assim. Então, a fórmula MED, ela iria colocar em ordem primeiro, né? Para poder ver qual é o número do meio. Então, primeiro, ó, 2, 3, 4, 6, 7 e 15. Então, colocando na ordem crescente, ficou dessa forma. Quem é o número do meio? Veja que aqui nós temos números pares, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos uma quantidade de número par. No exemplo que a questão trouxe, são 5 números. Então, aquele número que está no meio, né? Ele está sozinho, somente o 3. Aqui nós temos dois números no meio, ó, o 4 e o 6, né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a fórmula ela vai somar esses dois números, 4 mais 6 é 10, e vai dividir por 2. Então, no caso aqui, ó, a fórmula retornaria como valor 5, tá? Então, nesses números aqui, a fórmula MED vai ter como resultado o número 5, beleza? Agora, se nós não tivéssemos, por exemplo, o número 6 aqui, ó, não tem o número 6. Então, nesse caso aqui, o número 4 ficaria no meio, né? Ó, sozinho, porque nós teríamos 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Quem iria ficar no meio? O número 4. Então, a fórmula iria retornar para a gente o número 4 como resposta, certo? Então, é sempre assim, ó, a média, ela soma tudo e divide pela quantidade de números que a questão trouxe. Já a MED vai calcular o número do meio, tá? Se for ímpar, é o número que está sozinho no meio. Se for par, você vai pegar os dois que estão no meio, somar e dividir por 2. Lembrando que eu circulei aqui o 7 de forma aleatória, mas eu expliquei antes, né? Você primeiro vai colocar os números em ordem crescente, do menor para o maior. O número que vai ser a mediana, né? Esse média aqui significa mediana. A mediana vai ser aquele número do meio quando você ordenar tudo em ordem crescente, tá bom? A próxima questão, ela traz um texto bem maior
Porém, é uma questão simples. Esse texto é mais para cansar o candidato, né? Então, vamos aqui, ó. No Excel, a função SI permite realizar análises condicionais em seus dados, executando diferentes ações com base no resultado de um teste lógico. Essa função é essencial para automatizar tarefas e tomar decisões de forma eficiente em suas planilhas. Então, aqui ela trouxe o conceito da função SI, né? Para quem já conhece, essa informação é até desnecessária, mas vamos lá. Um funcionário precisa analisar o desempenho de vendas de uma equipe, classificando cada vendedor como atingiu a meta ou não atingiu a meta, considerando que a meta de venda é de R$ 10.000. Vamos relembrar aqui a estrutura do SI. Como é que funciona? Ó, nós temos aqui, né, SI, teste lógico. No caso da questão, é R$ 10.000. Então, o nosso teste aqui é saber se aquele vendedor atingiu essa meta de R$ 10.000. Se ele atingiu, então aqui nós temos, ó, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Se ele atingiu, então isso aqui for verdadeiro, vai aparecer o quê? Atingiu a meta, né? O que diz aqui, ó, atingiu a meta. Então, nesse espaço aqui vai aparecer a mensagem atingiu a meta. Se for menor que 10.000, vai aparecer o que tem aqui, ó, né? Na parte do falso, não atingiu, certo? Esse teste lógico, esse resultado que fica aqui, entre um e outro, né? Esse teste lógico aqui, ó. O resultado pode ser tanto em números como em letras. No caso da questão, trouxe um texto, né? Botou aqui atingiu ou não atingiu. Lembrando sempre, ó, que o símbolo que tem aqui é um ponto e vírgula. Ó. Se colocar outra coisa, vai dar errado. Então, isso aqui deixou a questão bem fácil, ó. Veja que nas opções aqui, ó, do A, B, C e D, nós temos a fórmula e no meio da fórmula colocaram outras coisas na estrutura, ó. Aqui colocaram um símbolo de mais, não existe isso. Aqui, ó, colocaram um símbolo de igualdade e aqui também, ó, colocaram símbolos de igualdade. Veja que não tem, é só o quê? Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então, dentro da estrutura, já sobrou para a gente aqui só o item B, ó. Atingiu a meta, ponto e vírgula, não atingiu a meta. Veja que aqui está entre aspas. Por quê? Porque é um texto, tá? Aqui ele não colocou aspas, porque se o valor for número, não tem aspas. Quando você coloca aspa, o Excel entende que está tratando ali de palavras, de texto, certo? Mas vamos ver aqui devagarinho aqui. Deixa eu apagar o que eu coloquei. Vamos ver aqui, ó, no item A. Se B2 menor ou igual a 10.000, não atingiu a meta. Se tivesse somente menor, né, tirasse esse igual, porque se for igual a 10.000, ele atingiu a meta. Se tivesse somente esse menos, aí beleza, não atingiu a meta. Só que como tem esse mais aqui, ó, deixou errado, né? Então, de qualquer forma, não daria certo. No item B, é o nosso gabarito, tá beleza? No item C, se B2 for menor que 10.000, atingiu a meta. Não, ele atinge a meta se for igual ou maior. Então, o símbolo aqui, né, também atrapalhou, fora esse sinal de igual que colocaram aqui. Então, de qualquer forma, não daria certo. E no item D, se B2 maior que 10.000, atingiu a meta. Poderia ser, porém, né, nós temos aqui esse símbolo de igual, né, que deixa o item incorreto, deixa a estrutura da fórmula incorreta. Então, não tem para onde correr, nosso gabarito, letra B. Vamos aqui para mais uma questão. Essa questão também tem um enunciado um pouco maior, mas é tranquila. Ó. No universo da comunicação escrita, a formatação de documentos desempenha um papel crucial na clareza e na organização das informações. Diante da seguinte situação hipotética, um funcionário está elaborando um relatório técnico no Word 2013. A questão trouxe 2013, mas em outras versões vai dar certo do mesmo jeito. E precisa utilizar diferentes recursos de formatação para destacar elementos importantes e facilitar a leitura do texto. Então, é só uma introdução que não vai influenciar no nosso gabarito, é só mesmo para cansar o candidato, né? Para fazer ler mais coisas que não vão ajudar em nada na questão. Com base em seus conhecimentos sobre as ferramentas de formatação de texto no Word 2013, associe os recursos listados na coluna A às suas respectivas funções na coluna B. Então, nós temos aqui, né, a coluna A e B, e o que é que diz aqui na B, ó? Aplicar uma linha horizontal sobre o texto selecionado.
Cuidado que é sobre o texto. Sobre o texto, nós temos o taxado, certo? Aqui, ó, o item 4, taxado. Cuidado para você não confundir com sublinhado. O sublinhado é aqui nesse item, ó. Destacar o texto selecionado com uma linha abaixo. No taxado, a linha, ela fica na palavra, assim, ó, riscada no meio da palavra. Ficou tudo torto aqui, mas é assim. Peraí, deixa eu tentar fazer no meio, assim, ó, taxado. Fica numa linha horizontal sobre o texto. Não é sob, não é embaixo, é sobre, né? No meio da palavra. É o sublinhado que é embaixo, né? Aqui, ó, o outro. Tornar o texto selecionado mais espesso e escuro. Aqui é o nosso famoso negrito, né? Aqui o número 1. Colocar o texto selecionado acima da linha de base do texto normal. Aqui é o sobrescrito. É aquela questão, por exemplo, eu tenho aqui a linha do texto normal, né? Como fosse o caderno ou uma linha aqui na tabela, e eu coloco aqui o número 2. E aquele textozinho, né? Aquele símbolozinho lá em cima do grau, segundo grau, né? Segundo. Esse texto aqui, essa letra ou esse número, o que eu quiser colocar que ficar acima, ó, acima da linha de base do texto normal é sobrescrito lá em cima. Pode ser uma palavra, eu posso colocar assim, texto, e aqui em cima colocar números ou colocar letras, posso colocar o que eu quiser, certo? Vai ficar desse jeito. Aqui é o que? Sobrescrito. Se eu colocar aqui embaixo, aqui ó, X, Y, Z, ou um número, o que for, vai ser o que? Subscrito, é embaixo. E o sobre é em cima. E aqui o outro, ó, inclinar o texto selecionado para a direita é o nosso famoso itálico, né? Que a palavra fica deitadinha. Então, nosso gabarito aqui, ó, é o item D, tá? 4, 3, 1, 5, 2. Mostrar aqui rapidinho a questão do sobrescrito e do subscrito, né? Ó, nós temos aqui, por exemplo, as palavras, né? Quando você precisar. Se eu quiser colocar esse você para baixo, ó, subscrito, fica abaixo, né, da base normal aqui, ó. Se eu quiser colocar lá em cima, vou no sobrescrito, ó, fica lá em cima. Se eu quiser colocar número misturado com letra, também dá certo, ó. Vou colocar aqui ao lado da palavra status, colocar embaixo, colocar em cima, tá? Então dá certo com letras e números. Então é o sobrescrito em cima, subscrito embaixo. Vamos para mais uma questão. Essa questão também é uma questão que tem um enunciado grande, mas ela não é difícil. Essas questões são mais, acredito que para cansar, né, a pessoa, para ver se você ainda está atento ali, está focado. Então vamos lá, ó. Em uma empresa de contabilidade, um funcionário precisa analisar um conjunto de dados referentes aos salários dos outros funcionários. Para isso, ele utiliza uma planilha do Excel 2016. Novamente, que a questão trouxe a versão, mas essa fórmula daria certo em qualquer outra versão do Excel, tá? Então, suponha que os salários dos funcionários estejam listados na coluna A, da célula A1 até A100. Ele deseja aplicar um aumento de 8% para todos os funcionários que recebem um salário igual ou inferior a R$ 3.000. Qual fórmula ele deve inserir na célula B1 e arrastar até a célula B100 para calcular os novos salários, considerando o aumento de 8% para os funcionários que se enquadram na condição mencionada? Então, a princípio, você começa a ficar meio que desesperado, porque o texto é enorme, aí fala de porcentagem, aumento de 8%, mas veja só que tranquilidade. A questão trouxe como valor aqui de salário R$ 3.000. Veja os itens, ó. No item A, trouxe aqui R$ 300, né? Tô falando reais, a questão aqui colocou em dinheiro, mas nos itens é 300. É aqui, ó, 10.000, 30.000 e 3.000. O único item que tem 3.000, que é o valor aqui igual ou inferior, é o item D. Então, não precisa nem saber calcular. Você viu aqui, ó, 3.000 pela lógica, item D, tá? Aí você ainda tá com medo. Ah, tô com medo, não confiei nesse 3.000 aí. Vai que é um 30.000, porque tem que calcular 8%, eu não sei e tal. Mas a gente viu a estrutura do se, né, naquela questão anterior. E você viu aqui, ó, tá aqui o se, né, se já abre aqui o parênteses. Veja que no item A colocar aqui um sinal de mais, então não teria como ser o item A. Aqui no item C também colocar aqui, ó, um sinal de mais, então não teria como ser o item C. E aqui no item B, no meio da fórmula aqui, ó, colocaram um igual, ó.
igual ou menor, né? Aqui a questão quis tipo te enganar, porque no enunciado ele diz, ó, igual ou inferior. Aí quiseram colocar aqui, ó, igual ou inferior. Não dá certo, tá? Isso aqui tá errado. Então, de fato, aí o nosso gabarito é a letra D, beleza? Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.